Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer principalmente ao Lauri, né, e à Rosane, da Roma Contabilidade, o Grupo Roma ABC, que está sempre presente conosco, sempre nos ajudando, nos auxiliando. Eles estão com um projeto maior de apresentar a reforma tributária de uma forma ampla para todos os setores, né? Então, agradecer muito que eles aceitaram fazer para nós uma apresentação específica para o nosso setor, né? A gente sabe da importância do pessoal se preparar para isso, então, queria agradecer muito a eles. Então, agradecer a presença de todos, pedir que o pessoal mantenha os seus microfones fechados durante a apresentação. No final, vão ser convidados a trazerem perguntas, né? É só levantar a mãozinha aí e a Gabriele vai passando o pessoal para as perguntas. Eu vou deixar tudo, então, com a Rosane, eu acho que é a Rosane que começa, né? E a gente vai direto para o assunto em respeito a quem cumpre o horário aqui, né, Rosane? Isso aí, muito bom. Obrigada, Lu, obrigada, Brasel, obrigada a todos os participantes, né, o pessoal que se inscreveu e quem também vai assistir essa aula de maneira gravada, que se inscreveu, mas não está conosco aqui. Dizer que é um prazer estar com esse projeto, estar mais uma vez aqui ajudando a Brasel a capacitar cada vez mais esse setor, que a gente já atua aí há muitos anos, e agora com esse tema que é a reforma tributária, né, um tema tão importante, a gente não vai só ouvir falar dele nessa tarde, possivelmente ele vai nos acompanhar aí até 2033, pelo menos, né? É um tema que a gente tem aí muito ainda a aprofundar e a falar. Nós hoje somos referência no assunto, não só para o setor de bares e restaurantes, mas para as empresas, aí em especial do Rio Grande do Sul. A gente tem se capacitado de maneira muito intensa em São Paulo, Brasília, indo buscar informação, os maiores escritórios do país e também entender a aplicação disso tudo de maneira prática, né? Como de fato isso vai afetar a vida das empresas, isso vai impactar os nossos negócios. Então, a reforma tributária ela já começou, né? E a gente precisa aqui, como o título já diz, trabalhar esse impacto de forma estratégica para que a gente consiga planejar o futuro das nossas empresas, né? Pagar imposto no Brasil, acho que todo mundo adora, né? É uma coisa aí complicada, um setor que a gente tem bastante luta no sentido de conseguir manter a competitividade, de conseguir trabalhar os nossos negócios. Então, qualquer impacto no imposto, com certeza, mexe no bolso das empresas de alimentação fora do lar. Pode passar para mim, por favor, o slide. Isso. Então, quem é o Grupo Roma ABC? Trazer um pouquinho esse contexto da nossa empresa. A gente já é parceiro da Brasel. Eu confesso, Lu, que eu fui pesquisar, mas não me ative exatamente a data, né? Imagino que aí, acho que deve estar beirando os 10 anos já de parceria, a Roma e a Brasel. Deve estar perto disso. Então, a gente já é parceiro da Brasel há muitos anos. A gente também, nós somos um grupo que trabalha com gestão econômica e financeira. E o nosso foco é, além da própria educação, é também orientar e trazer de um jeito humanizado para as empresas essa questão financeira, que às vezes é tão desafiadora para o gestor, para o dono, para quem está lá à frente, né? Só nos últimos 2 anos nós ajudamos a administrar 2 bilhões de reais dos nossos clientes. A gente já transformou na nossa jornada mais de 1.000 empresas, já capacitou mais de 10.000 pessoas e hoje a gente tem um time aí de mais de 25 pessoas à disposição aí para atuar. Então, a gente tem bastante domínio de causa, né? A gestão financeira, estratégica, econômica é a nossa vida. Tudo que envolve bolso, dinheiro, né? Tudo que tem a ver com melhorar a eficiência e a performance financeira das empresas econômicas, a gente está aí para ajudar. Hoje, quem está à frente da Roma sou eu e o Lauri, né? A gente é sócio aqui na empresa. A gente tem, claro que um grupo para nos dar esse back-office para fazer com a gente esse processo, mas é a gente que toca aqui a parte estratégica do escritório, né? Eu estou mais focada, eu sou professora, sou contadora, sou mestre em finanças, mas estou mais focada na parte da gestão de tudo que envolve gestão estratégica, financeira, governança, planejamento. Então, a minha atuação é bem estratégica nesse sentido, né, do que envolve essa parte que envolve a estratégia de negócio, modelagem e tudo mais. O Lauri, ele está mais focado em tudo que envolve a gestão tributária, né, tudo que envolve na configuração de negócio, que tem a ver com essa parte tributária, contábil, societária e, em especial, a reforma tributária. Então, o Lauri, ele tem estudado muito, mergulhado, né, nesse contexto, tem estudado também, mas ele tem aprofundado bem mais a parte técnica que envolve a própria reforma, né? Então, a gente sabe que o planejamento tributário é importantíssimo para as empresas conseguirem definir entre lucro real, presumido e simples, e não é diferente no setor de alimentação fora do lar. A gente começa a crescer a empresa e, a partir daí, a gente precisa olhar para os tributos de um jeito mais próximo para conseguir trabalhar nesse contexto, né?
A primeira afirmação que a gente começa quando fala nesse assunto, até já falei para a Lu algumas vezes, na verdade, muitas que a gente se encontrou, eu tive essa oportunidade de dizer que a reforma, a única certeza que a gente tem em relação à reforma, a certeza absoluta em relação a isso, é que ela vai mudar todo o nosso jeito de fazer negócios, né? A reforma vai modificar toda a nossa forma, desde a sistemática de cálculo que existe na precificação, que hoje ela é de um jeito, ela vai ser de outro com a aplicação da reforma, como também a nossa própria forma de contratar as pessoas, a nossa análise tributária, a nossa forma de selecionar os nossos fornecedores, de trabalhar os nossos clientes. Então, toda a nossa cadeia de valor, ela vai ser impactada pela reforma. Então, a gente não está falando simplesmente de uma mudança de alíquota, ou simplesmente de uma forma diferente de calcular o imposto, isso é culpa do contador, o contador que se vire para me ajudar nisso. Não, pelo contrário. A reforma, ela transcende os livros contábeis, eu posso dizer, né? Ela vai além, porque ela impacta o nosso jeito de fazer negócios. E o que a gente tentou construir aqui para esse workshop, vocês precisam sair daqui, pelo menos munido de insumos com o que é essencial de impactos que a reforma vai trazer, né? A gente trouxe aí bem específico ao setor, para que vocês possam, de fato, ter uma aplicabilidade disso, já enxergar um pouquinho de como vai funcionar na prática. Mas é importante ficar bem atento até o final, fazer as perguntas, né, para que vocês consigam também esclarecer. Então, ela já é lei, né, é importante dizer isso, não tem voltar atrás. É uma lei uma necessidade muito grande, se vinha há muitos anos, vinha se discutindo em relação ao governo, as próprias empresas pressionavam para que houvesse uma reforma do tributo e da renda. Então, nós estamos aí praticamente há décadas, né, pedindo isso, e chegou o momento que o governo foi lá e fez essa reforma, né, precisou concretizar esse pedido. E quando ela foi feita de um jeito bastante intenso, né, Lauri? Ela foi feita de um jeito bastante assim, ao apagar das luzes, né, uma redação não tão validada, então ela ainda tem vários pontos em discussão, mas de fato ela já é lei, né? Então, era um projeto-lei, que é o 68 de 2024, e no dia 16 de 1 de 2025, agora em janeiro desse ano, essa lei complementar número 214, então, nos trouxe a reforma de maneira mais robusta. Agora a gente carece da regulamentação, que é algo que o Lauri vai explicar, né? Mas ela já é lei, então. Então não tem volta, né? Uma vez que virou lei, ela já não tem volta. E agora eu vou convidar o Lauri para o Lauri conduzir vocês com a parte técnica aí do conteúdo durante a tarde. Boa tarde, obrigado, Rosane, obrigado a Brasel também por essa parceria aí, a gente poder trazer também esse conteúdo aí tão importante, né? E como a Rosane falou, né, a reforma tributária, ela surgiu assim meio que do nada, né? E a gente soube de muitas questões que surgiram por baixo dos panos, né? E antes mesmo, né, desse projeto de lei 68, né, a Constituição Federal também teve que ser alterada, que ocorreu lá em 2023, onde já teve uma alteração constitucional para poder se aplicar essa reforma tributária, né? Então, existem todos os bastidores por trás de tudo isso, né? Independente disso, né, muitas vezes a gente pode dizer assim, não vai sair, né, a reforma, a gente ainda tem ouvido isso de muitas pessoas, inclusive advogados, né, têm dito isso também, mas pelo que a gente vê nos bastidores, né, os partidos políticos não existe diferenciação quando se fala em reforma tributária, né, eles estão unidos nessa questão. Grandes empresas, todas elas já estão preparadas para a reforma tributária, né? Então, já é um texto consolidado, né? Então, dificilmente vamos ter um passo atrás nessa questão. Mas, bom, entrando um pouquinho, o que vai ser o nosso workshop de hoje, né? Então, o que a gente vai tentar trazer para vocês? Primeiro, a gente vai ver as principais mudanças que a gente vai ter com a reforma tributária, né? Então, até para a gente entender o que é o contexto dessa reforma tributária, quais os impactos no setor de alimentação, que é o setor de vocês, né? Alimentação, como isso vai ficar dentro do Simples Nacional. A gente sabe que, principalmente, o setor de restaurantes e bares, né? Tem muitas empresas no Simples Nacional. O que isso vai impactar para essas empresas, né? Créditos tributários, né? Até hoje se fala muito pouco em créditos tributários, mas é uma das alternativas de baixar custos. Então, existe essa possibilidade, né, que o governo vai trazer isso junto na reforma tributária, que a gente precisa entender muito bem, para ver, inclusive, qual é a sistemática de tributação que eu vou adotar, né? Tributo sobre as refeições, né? Existe uma diminuição ali, né, da tributação sobre as refeições, então a gente vai trazer aqui também, né? E
quais os impactos que tudo isso vai gerar dentro dos nossos custos e também do nosso fluxo de caixa, né? É muito importante a gente entender isso. Então, a reforma tributária não vai só mudar imposto, ela vai mudar, inclusive, a arrecadação tributária. E isso tudo vai dar impacto no nosso bolso, né? Então, a gente precisa estar entendendo isso aí, né? Para que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia. Muito importante também falar aqui, a Rosane já trouxe isso um pouquinho, que a gente ainda vai ter regulamentações, tá? Existe a emenda constitucional 132, né, lá de 2023, existe a Lei 68, aprovada no Senado, na Câmara, e existe a Lei 214, que o presidente da República assinou, né? Então, fechou o pacote da reforma tributária, né? Mas, além disso, né, agora vai vir também a Receita Federal e vai começar a dizer, isso aqui funciona desse jeito, isso aqui funciona daquele. Então, a gente tem um grosso dentro da legislação, mas a gente ainda pode ter algumas surpresas, né, talvez até desagradáveis, dentro das regulamentações. Então, a gente vai ter que ficar atento aí na frente para as novidades que vêm. Tá? Então, assim, só para trazer um pouquinho do contexto do hoje, né, para a gente entender a reforma tributária, né? Hoje a gente tem o ICMS, que cada estado define sua alíquota, né, define os benefícios fiscais que vai gerar, né, como que vai ser a base de cálculo, os créditos presumidos, né, e assim por diante. Né? Eu até trouxe um exemplo aqui do governo de São Paulo, a gente está no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo o governo, né, isentou o ICMS para alimentos hortifrutigranjeiros, né? No Rio Grande do Sul já existe. Bom, no Rio Grande do Sul já existia. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Se eu fosse vender para São Paulo, até um período tinha tributação, depois não tinha mais, né? Então, assim funciona hoje, né? Além disso, a gente tem o ISS, né, onde cada município tem sua legislação específica de arrecadação, né, e eles definem quanto que de alíquota tem sobre as prestações de serviço. Né. Então, também trouxe um exemplo aqui, Porto Alegre, né, prorrogou a isenção de ISS para transporte coletivo até 2026. Né. Isso é uma lei específica de Porto Alegre, não quer dizer que seja lá em Cachoeirinha, não quer dizer que seja em Novo Hamburgo, Guaíba, né? Então, cada município define a sua legislação. Tá? Isso é o hoje. Além disso, né, estou falando dos tributos que vai englobar a reforma tributária, tá? Além disso, a gente tem o PIS e COFINS, que o governo federal discute, né? Ele define as alíquotas para os setores, né? Podendo ter setores que têm alíquotas maiores, outras menores, né? E assim por diante. Então, uma legislação específica de PIS e COFINS, né? Então, aqui como exemplo, a gente tem em 2022 a redução das alíquotas de PIS e COFINS, né? Em 2023, o governo revogou a redução, retomando os índices de 2015. Ou seja, existe uma transição muito rápida ali, o governo define, né, é isso aí a partir de hoje, a partir de amanhã, né, então é muito rápido nesse sentido. Além disso, a gente tem o IPI, que é o imposto sobre a indústria, né, aí no caso dos restaurantes não tem, mas é um imposto que vai englobar também na reforma tributária, né. E o IPI, né, ele é usado assim muito para regular o mercado, né, ou financiar políticas públicas e assim por diante, né. Então, tipo assim, um exemplo, o IPI, né, as armas tem 29,25%, né, e aumentou para 55% o IPI das armas, né. Então, o governo vai lá e regular, eu não quero mais que venda a arma, vai lá e aumenta a alíquota, né. Agora eu vou beneficiar, quero que venda a arma, vou lá e diminuo, né. Um grande exemplo a gente tem no cigarro, né, o cigarro tem uma super tributação de IPI, né, então, porque o governo não incentiva o consumo de cigarros, né, então o governo vai lá e regula a tributação conforme ele quer. E aí a gente começa a entrar um pouquinho dentro da reforma tributária, né? Agora expliquei o hoje, agora a gente vai começar a entender o amanhã, né? Quando a gente fala em impostos federais, PIS, COFINS, IPI, a gente está falando que o governo federal vai ter um novo imposto e esse imposto vai ser o CBS, né? Então, o PIS, COFINS e IPI vai ser substituído pelo CBS. Esse vai ser o novo imposto do governo federal, tá? Que, aliás, a partir de 2027, não tem mais PIS e COFINS, vai ser só o CBS, tá? Então, a partir dali, a gente já vai ter essa primeira mudança, que é a mais rápida que vai ocorrer, tá? Em 2026, a gente já vai ter tributação desses impostos novos, né? Mas vai ser um percentual bem pequeno, eles chamam de alíquota de teste, né? Vai ser 1% e o governo vai compensar com os demais impostos, então a gente não vai ter elevação de carga tributária nenhuma, né, em 2026, mas já vamos ter um imposto a mais, né, então a gente vai ter que estar atento, já vai ter uma obrigação a mais e assim por diante, tá? Dentro dos estados e municípios, que hoje é o ICMS e o ISS, esse vai ser substituído pelo IBS,
né? Então, o IBS vai ser o novo imposto que vai substituir o ICMS e o ISS, né? Ou seja, a partir do IBS, nós não vamos mais ter separação de imposto sobre serviço e imposto sobre produtos. A gente vai ter um único imposto, que é o IBS, que vai tributar tanto serviço como produtos, né? Então, a partir do novo imposto, nós teremos o IBS. E a soma desses dois, né? O governo chama isso de IVA. O IVA, na verdade, é a tributação que muitos países já adotaram, né? O Brasil é o número 176 adotando o IVA, né? E outros 175 países já possuem o IVA, né? Então, o Brasil é o próximo na lista aí para ter o IVA. Só que como o Brasil criou o CBS e o IBS, e não somente o IVA, já estão chamando de IVão brasileiro, né? Porque vai ter duas cargas tributárias dentro do IVA, tá? O que muda a partir dessa tributação nova que a gente tem? Hoje, se a gente for olhar, tipo, no ICMS, existe um monte de questões aí que envolvem ICMS, né? Então, a partir desse imposto novo, não vai mais ter substituição tributária, né? Que isso é uma coisa que é bem forte hoje, que nem bebidas. Bebidas é toda tributada lá na fonte, né? E nos restaurantes já não tem mais a tributação, porque já foi tributado lá pela indústria, né? Então, isso não vai mais existir, né? A substituição tributária. Também as diferenças, né, de legislação por estados e municípios também não vai ter mais, né? Isso é outra questão bem importante. Então, e que a gente entende que é um dos grandes ganhos que a gente vai ter com a reforma tributária, é que a partir de agora, a tributação que vai ser em Novo Hamburgo, Porto Alegre, Guaíba, Santa Catarina, seja lá qual for o município, São Paulo, lá no Acre, vai ser a mesma tributação, vai ser a mesma legislação, né? Não tem mais essa, o Estado define que a partir de agora a tributação vai ser essa, né? Não, isso não vai existir mais, tá? Então esse é o grande ganho que a gente vai ter com a reforma tributária. Então todos os municípios e estados vão ter uma legislação única, tá? Dentro do CBS, né, a gente vai ter mais ou menos 10% de imposto e o IBS vai ficar em torno de 18%. Outra questão bem importante, né? O CBS e o IBS, CBS é arrecadação federal e IBS vai ser arrecadação estadual e municipal, tá? Mas, a partir de agora, a legislação, quando ela for alterada para o CBS, ela vai ser alterada para o IBS na mesma proporção. Não existe mais, assim, uma legislação específica para CBS, uma legislação específica para IBS, né? Então, é só para a gente entender o contexto, né, da reforma tributária, quão amplo que ele é, né? Porque hoje, né, os números nos mostram que existem 422 mil formas de tributação no Brasil, né? Regras tributárias. Com essa nova legislação, vai diminuir significativamente. Não 100%, né, como a gente gostaria, né? Mas vai baixar para 22 mil, né? Então, nós vamos ter bem menos tributos, né, envolvidos, alíquotas e assim por diante. Então, vão ser alíquotas bem diferenciadas. A única questão que pode mudar, né, e que ainda vai ter uma certa variação, o município de Porto Alegre pode definir uma alíquota um pouquinho maior ou menor, né? Existe essa questão que os municípios e o estado podem definir sua alíquota, mas essa variação ela não vai ser muito grande, tá? Então, essa é a única questão ainda que a gente vai ter, porque como a Constituição Federal prevê que os municípios e os estados têm autonomia nos seus tributos, né? Então, essa reforma tributária não pode mexer nisso. Então, os municípios e estados ainda vão ter uma certa autonomia nos percentuais tributários, né? Então, a gente pode ter uma alíquota lá de 18%, digamos, de IBS em Porto Alegre e 17% em Guaíba, né? Então, ou 17,5%, né? Então, cada município vai definir, né? Como também pode em todos os municípios se unir e fazer uma alíquota única, né? Então, isso são questões ainda que os municípios ainda têm que trabalhar, todos os municípios têm que adaptar a sua legislação, o estado tem que adaptar também, né? Então, isso ainda vai ser trabalhado, né, nessa questão. Outra grande mudança que a gente vai ter a partir da reforma tributária, né, é que as empresas vão poder fazer crédito de todos os impostos, de tudo que ela comprar ou contratar na empresa, né? Então, hoje, né, se a gente for olhar uma empresa que não está no Simples Nacional, ela só pode fazer crédito daquilo que ela compra para produzir,
né, que faz parte da produção daquilo que ela produz, né? Ou seja, o restaurante ela pode fazer crédito de todas as compras que ela faz lá de arroz, feijão, carne, né, todo aquele contexto, né, de compras que é específico da refeição em si, né? A partir da reforma tributária não vai mais ser assim. Ela vai poder fazer o crédito dos pratos que compra do buffet, né, do buffet ali, a estante buffet, né, não é só das tigelas, das panelas, dos talheres, né, da luz que é consumida, do aluguel que é consumido, de tudo que ela tiver de contratos, ela vai poder fazer créditos, né? Ah, vou contratar um jurídico para me ajudar aqui na empresa, né? Fazer defesas jurídicas para minha empresa. O jurídico também vai te dar crédito tributário, tá? Então, essa é uma grande mudança também que a gente tem na legislação, tá? Tu só não pode fazer crédito se a empresa comprar algo que é exclusivo seu, né? Para a pessoa física do dono lá. Vou comprar alguma coisa que é para meu consumo próprio. Então, esse crédito eu não tenho direito a fazer, tá? Outra questão bem importante, acho que a Rosane levantou a mão, já abre o microfone, tá, Rosane? Outra questão importante é que o crédito, né, ele será exatamente o valor do imposto que o fornecedor pagar. Ou seja, é, se lá no meu fornecedor ele pagou R$ 100 de imposto, eu posso fazer crédito de R$ 100, exatamente o mesmo valor, tá? Não existe mais, hoje tem muitos créditos, tipo PIS e COFINS, eu faço crédito de 9,25, se eu sou do lucro real, né? 9,25% exatamente sobre a nota, né? A partir de agora, não, é só quanto que ele pagou de imposto lá, eu posso fazer crédito aqui, tá? Olhem só, o que eu queria destacar aqui, né? O Lauri falou do Ivão, né? Esse nome aí novo que surge, né? Mas é importante dizer que no Brasil, quando a reforma tributária surgiu, a intenção maior era a simplificação dos impostos, era uma sistemática mais simplificada e semelhante ao que já existe em outros países do mundo, né? Então, existe o IVA lá fora. E aqui, só que o IVA lá de fora, ele é um imposto único que se paga e o governo, então, através daquele imposto único, ele faz a distribuição desse valor, né? Ele aplica na saúde, na estrutura, enfim. E no caso aqui do Brasil, na verdade, não se conseguiu chegar ao imposto único, né? Então, se chegou a dois impostos, que foi ali que o Lauri trouxe o CBS e o IBS, mas que, quando a gente for olhar esse contexto da simplificação, é como se a gente tem um IVA, então, chamado IVA dual, tá? Trouxe também essa fala, porque às vezes vocês vão escutar isso, né? Do IVA dual. E o outro ponto importante é que no Brasil, até a gente fazer a transição toda para a reforma, durante todo esse calendário, a gente não vai ter só dois impostos, né? Eles vão sendo eliminados aos poucos, então a gente vai conviver com duas sistemáticas de tributação diferente, uma a da reforma tributária nova e outra a antiga, e a gente também vai conviver com muitos impostos. Então, essa migração para o imposto único, ela vai demorar bastante tempo a acontecer. Isso é importante a gente dizer, né, que é muito importante que a gente já entenda o que vai acontecer, porque a gente está vislumbrando um cenário de bastante complexidade. Então, aquela reforma que veio para simplificar, ela vai simplificar de fato, mas lá depois de 2033, né? Até lá, a gente vai ter algo extremamente complexo e algo que vai, de fato, nos afetar de muitas formas. Então, se agora, do jeito que a gente está, muitas vezes, até o próprio simples, que não tem nada de simples, que é bem só o nome, né? A única coisa que o simples tem de simples é o nome, que já é bem complexo, a gente vai permear por um cenário de complexidade. Lá no início eu comentei, e a Luciana destacou, né, de que a gente precisa estar preparado para esse cenário para se manter competitivo, se manter estrategicamente bem. Porque senão a gente vai acabar, de certa forma, sucumbindo durante essa jornada da reforma, que vai impactar de fato o nosso bolso. Só queria fazer esse complemento do IVA dual, Lauri, e dessa questão da simplificação, que apesar do apelo ser para a simplificação, e eu acredito, estou falando por mim aqui, que a simplificação vai de fato acontecer, né? Porém, não vai ser uma simplificação rápida. A gente até conseguir chegar a esse processo de simplificação, espero que todos cheguem vivos até lá, né? As empresas estejam sólidas e com lucro, dinheiro no bolso e lucro, a gente vai passar por um processo transitório de tributação que vai nos afetar bastante aí. Só queria fazer esse complemento, Lauri. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Rosane. Acho que é bem importante, né? Às vezes a gente acaba passando por cima de alguns conteúdos, né? Mas é muito importante a gente entender isso, que realmente vai ser uma transição demorada, né? E que precisa entender esse contexto todo, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. E eu acho que o simples fato de estar aqui já estamos nos preparando, digamos assim, né?
para o que vem, né? Então, quem não souber, quem não se preparar, vai ser bem mais complicado, né? Se assim já vai ser complicado, né? Então, Lauri, precisamos estar... Oi? antes da gente seguir, temos 2 questionamentos aqui no chat. Um deles é da Camila. Ela diz: um questionamento que recebi há uns dias é que tem sido comentado que haveria algumas mudanças para melhor, para quem é do lucro real. Se puderes falar um pouco sobre. Para quem é do lucro real, o que vai acontecer? É que assim, ó, tem setores que vão se beneficiar muito e tem setores que não vão se beneficiar, né? Porque hoje existem muitos benefícios fiscais, muitas alíquotas. Então, quem está pagando muito imposto hoje, com a reforma tributária, vai pagar menos. Quem paga pouco, com a reforma, vai pagar mais. Por quê? Porque todos vão pagar praticamente a mesma coisa. Então, essa é a grande mudança da reforma tributária, né? Não vai mais existir essa questão assim, a gente teve uns anos atrás, General Motors se instalou no Rio Grande do Sul, ganhou um monte de benefícios fiscais, né? Com a reforma tributária, isso vai deixar de existir. Não vai mais existir benefício fiscal porque o cara quer se instalar em tal lugar, né? Muitas empresas foram para o Nordeste porque ganharam benefícios fiscais. Não vai mais existir. Vai ficar tudo mais unificado. Então, essa é a grande mudança, né? As indústrias, né, dizem que as indústrias vão ser as maiores beneficiadas porque elas pagam muito imposto hoje. Está tudo lá na indústria, né? Então, a indústria tende a pagar menos e o comércio tende a pagar mais, né? O setor de serviços hoje, né, a gente paga nos serviços PIS e COFINS, 3,65, e mais uns 3% de ISS. Isso dá 6,65%. Vai passar a ser a mesma alíquota de quem vende produtos. Ou seja, se a alíquota vai ser 28%, o setor de serviços vai para 28%, né? Então, essa é a grande mudança, né? Então, as empresas do lucro real, elas vão se beneficiar porque elas vão poder fazer crédito de tudo. Elas investem muito em máquinas, né? Essas máquinas todas, as empresas vão começar a fazer crédito, né? De tudo que elas comprarem e tiver imposto na fonte, elas vão fazer crédito disso, né? O outro questionamento, Lauri, é qual será a alíquota do CBS? A gente não tem alíquotas definidas ainda, tá? O governo não se posicionou quanto a isso. O que se sabe é que a alíquota CBS e IBS junto vai dar em torno de 28%. É mais ou menos isso, né? Quando surgiu a reforma tributária, se falava entre 25% e 32%. Só que, quando surgiu, a ideia era não ter benefício nenhum, né? Eu até vou trazer agora algumas questões para vocês, onde a gente vai passar aqui alguns benefícios que surgiram, inclusive nas refeições. À medida que eles foram trazendo benefício para alguns setores, eles tiveram que ir aumentando a alíquota de imposto. Por quê? Porque o governo, ah, a reforma tributária, ela foi criada com o seguinte quesito, que ela não poderia perder a arrecadação nem ganhar a arrecadação com a reforma tributária, ela deveria se manter no mesmo patamar. Então, hoje, se o Brasil arrecada tantos trilhões de impostos por mês, né, ou por ano, ela vai ter que manter isso depois. Então, eles definiram lá que a alíquota de 25% seria se fosse todo mundo pagar 25%. Mas daí cesta básica não vai pagar imposto. Tá, tudo bem. Então, já foi lá para 26, cesta básica zerou, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, a alíquota de CBS é para ficar em torno de 10% e o IBS em torno de 18%. Os dois juntos vai dar em torno de 28%. Mas não é o caso dos restaurantes. Aí eu já vou entrar aqui nessa legislação que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Que é lá no artigo 273, fala que o fornecimento de alimentação por bares e restaurantes sujeito ao IBS e CBS, né? Então, não vai ter tributação na questão das gorjetas, desde que não seja mais que 15% a gorjeta, e essa gorjeta seja repassada ao empregado, né? Então, isso já existe hoje, mais ou menos também desta forma, né? Então, ela permanece dentro desse artigo 273, então, gorjetas não é tributado no faturamento da empresa, né? No CBS e IBS. Claro que tem que ter esse repasse para o empregado, né? Isso tem que ser devidamente comprovado. Outra questão que ele traz bem claro aqui é serviços de entrega, né? Aí eu botei entre parênteses ali os iFood da vida, né? Então, esses serviços também não vão estar incluídos na tributação do CBS e IBS da empresa, né? Porque o iFood vai pagar o imposto dele sobre o serviço que ele está prestando, então ele não tem por que estar aqui dentro também, né? Então, também são valores que não vai ter a tributação do restaurante, né? Então, claro que isso ainda carece de uma regulamentação, como que o documento fiscal tem que sair para isso separar bem, coisa assim, né? Então, essa regulamentação ainda vai sair para essa questão, tá?
E aí, no artigo 275, né, o governo diz assim, que os alimentos, né, fornecidos pelos os restaurantes, bares e restaurantes, vão ter redução de 40% na alíquota do IBS-CBS, né, nessas operações. Ou seja, eu vendo lá um alimento a R$ 100, eu vou tributar 60, 40 eu não tributo, né? Então, o governo vai ter a alíquota do CBS e IBS igual para todo mundo, mas a gente reduz essa alíquota nesse sentido, né? Então, o restaurante vai ter uma tributação menor, né? Porque o governo entende que a alimentação é algo essencial para a alimentação, para o povo, né? E que hoje os alimentos, o restaurante já não é mais algo de luxo, como era antigamente, se dizia, né? E que hoje ele já é algo essencial no dia a dia dos trabalhadores, né? Então, por isso que ele entendeu isso e foi lá e ele passou essa redução, né? Porque as pessoas pudessem se alimentar bem, tá? Essa redução não está englobado bebidas, tá? É somente refeições, tá? Refeições preparadas. Daí aqui eu trago um pouquinho do exemplo, né, do que eu estava falando antes, né? Hoje, os impostos, eles são calculados dentro do produto, né? Ou seja, eu vendo uma refeição a R$ 100, lá dentro do 100 eu pago o PIS, eu pago COFINS, eu pago ICM, né? Então, eu tenho em torno de R$ 10,85 de custo numa refeição de impostos, né? Sobra 89 para o restaurante, 89,15. Então, esse é o cálculo mais ou menos que existe hoje, né? Na verdade, a gente paga imposto sobre imposto, né? Porque se tu pegar e aplicar esses 10,85 sobre 89,15 em percentual, né? Não daria o mesmo cálculo. Então, a gente acaba pagando imposto sobre imposto, né? Porque ele está embutido dentro do preço, tá? Na reforma tributária, e aí é que vem a grande alteração, né? Eu até digo assim que vai ser mais fácil de se entender os tributos, né? O tributo ele é acrescentado no valor do nosso produto, né? Então ele é diferente do que é hoje. Hoje está embutido, né? A partir da reforma tributária, ele vai ser acrescentado. Ou seja, eu tenho lá a refeição que antes era R$ 100, eu posso vender ele agora a 90, porque eu não tenho imposto sobre ele. Mas depois dos 90 é que eu vou acrescentar o imposto, né? Que no caso aqui eu calculei que se fosse 28% a alíquota do IVA, nos restaurantes daria 16,8%, né? Então a gente já pode ver por aí que vai ter uma elevação tributária para os restaurantes, tá? E essa elevação ela vai ser conforme a realidade da empresa, né? Então, se antes eu tinha um custo, né, eu tinha que vender a R$ 100 para me sobrar 89, agora eu posso vender pelos mesmos 89 e só aplicar o IVA em cima, né? Então, o preço final, em vez de R$ 100, vai ficar 105,12. É claro que na cultura brasileira, né, eu sempre digo assim, se tu for para os Estados Unidos ou para a Europa, tu vai lá na prateleira, tu enxerga lá um produto para vender, é $10. Aí tu chega no caixa para pagar, tu tem que pagar $12. Aí, para quem não é acostumado, né, ele vai achar aquilo muito estranho. Estão querendo tirar dinheiro de mim. Não, é que lá no caixa eles cobram o valor do produto que está na prateleira mais o imposto que tu tem que pagar, né? Então, tu paga no caixa o imposto a mais, né? Eles já estão acostumados, eles já sabem disso. No Brasil, a gente não é acostumado. Então, é bem provável que lá no restaurante vocês vão ter que colocar lá que a refeição é R$ 100, né? Mas que tanto é a refeição, mas tanto é o imposto, vocês têm que vender a 100, né? Ou 105. E aí é uma questão de ajustes, né? Conforme a necessidade de vocês de estar ajustando conforme as alíquotas, né? Então, essa é a grande alteração da tributação sobre o consumo. Uma grande alteração também que a gente vai ter e que para os restaurantes vai impactar bastante, e eu já falei no início lá, nós vamos ter uma redução de alíquotas nos alimentos, né? E a cesta básica ela vai ser isenta de imposto, né? Então, hoje, né, a maioria dos estados já isenta, né, ou reduz o ICMS da cesta básica, né? E no artigo 125 da reforma tributária, né, ali já está contemplando, né, que alíquotas de IBS e CBS serão reduzidas a zero para produtos alimentícios, né? Tipo arroz, feijão, massa, né, leite, manteiga, queijos, carnes, né, bebidas, óleos, farinhas, né? Então, vários produtos aí vão ter redução alíquota zero, né, ou vão ser isentos de imposto. O que isso quer dizer? Que na hora que o restaurante comprar o produto, ela não vai ter crédito de imposto. Então, ela não vai ter crédito nesses produtos ali, porque o meu fornecedor não paga, eu não posso fazer crédito, né? Então, essa é a grande alteração em que a gente precisa ficar atento aí de quanto vai dar o imposto no final, né? Porque se a gente for olhar aqui,
esse exemplo que eu trouxe, né? O que vai acontecer? Aqui eu tenho um IVA de 16,8, teria um imposto de 15,12, menos os créditos é o valor do imposto que eu vou pagar, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. Quanto de imposto realmente eu vou pagar, né, no final? Então essa é a grande questão. Mas, por outro lado, vocês podem ver que se antes o meu fornecedor me vendia a R$ 100, agora talvez ele vai me vender a 90 porque ele não tem o imposto em cima, né? Então isso também pode mudar. O teu custo de compra ele pode mudar em função disso, né? Então essa é uma alteração bem significativa nos restaurantes e que a gente precisa entender até que ponto eu vou ter crédito ou não nos meus produtos, né? Então muitos produtos alimentícios vão ter alíquota zero, né? Então a gente não vai ter imposto. Ah, Lauri, eu não precisaria pagar imposto porque estou vendendo um feijão cozido, né? Vai ter que pagar. Não tem, né? É um produto novo, é uma refeição, não é o grão que tu está vendendo, né? Então, lá na legislação ele é bem específico, né? O produto natural em si, né? Ele não é tributado. O produto pronto ele é tributado, né? Então a gente precisa entender esse contexto aí para essas questões, né? A gente ainda vai ter regulamentações mais específicas sobre isso, né? E aí provavelmente a gente vai estar fazendo outros debates aí com vocês, workshops, para estar apresentando para vocês como que vai funcionar essa questão toda, né, da tributação, né, tanto na compra como na venda de vocês, tá? Muito importante ressaltar para vocês, seguinte, eu só posso fazer crédito se o meu fornecedor pagou o imposto, né? Então não é mais assim, tá lá na nota, lá o fornecedor botou lá R$ 100 o produto, mais 28 de imposto, deu 128 a nota. Eu pago 128 para o meu fornecedor, mas ele não vai pagar o imposto para o governo. Eu não posso fazer crédito. O fornecedor tem que pagar o imposto, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, eu tenho que selecionar, inclusive, o fornecedor para entender se ele pagou ou não o imposto. O governo promete trazer isso pronto para a gente, tá? Mas até lá a gente precisa entender o contexto, tá? Como que funciona, o que a reforma tributária fala sobre isso, né? Então, eu acho que até aqui o crédito será exatamente o valor pago pelo fornecedor. Pago, não é o valor que está na nota, tá? Então, a gente tem que estar muito importante a gente entender essa questão do pago, né? Então, precisa estar pago para que a gente possa fazer o crédito do imposto. Aqui eu trago um pouquinho da reforma tributária no Simples Nacional, que é outra questão que trouxe muito debate lá na Câmara, né, no presidente da República e assim por diante, né. A gente sabe que o Simples Nacional é uma legislação garantida, né, pela Constituição Federal. Diante disso, né, o governo ele não podia simplesmente chegar lá e eliminar o Simples Nacional, que era a vontade, com a reforma tributária, né, se eliminar o Simples Nacional. Então, o governo federal teve que ir lá e fazer algo em função disso, né? Então, lá na emenda constitucional 132, que criou a reforma tributária dentro da Constituição, né? Lá eles disseram que os tratamentos diferenciados das micro e pequenas empresas, né? Elas não poderiam ser mexidas, né? Então, estava garantido lá a simplificação e assim por diante dentro da Constituição e não poderia ser mexido nesses quesitos dentro da reforma tributária, né? E aí, quando se criou a reforma tributária, foi colocado lá que as empresas do Simples permaneceriam da mesma forma. Só que, para complicar um pouquinho a vida, né, lá na reforma tributária, inclusive na emenda constitucional, se colocou lá que é facultado ao optante do Simples Nacional, né, a apurar os impostos na mesma forma que as empresas grandes vão tributar, né, mais ou menos nesse sentido. Então, na lei, os termos são meio complexos, né? Mas é isso que a lei quer dizer. Que eu posso pagar como eu estou pagando hoje, dentro do Simples, ou pagar esses impostos, né? Que CBS, IBS, por fora, né? Então, vai diminuir minha alíquota do Simples, porque não vou ter CBS e IBS dentro do Simples, mas, e aí eu pago o CBS e IBS por fora, fazendo todos os créditos e débitos devidos lá e pagar os impostos por fora, né? Então, essa é uma das hipóteses, né, que o governo criou. Por que eles criaram isso, né? E aí é importante reforçar novamente o que eu já falei antes. A empresa que comprar de ti, né, ou a empresa de quem eu comprar também, né, eu só posso fazer crédito daquilo que ela pagou. Então, se eu estou comprando de uma empresa do Simples Nacional,
a alíquota do Simples lá é bem pequenininha, né? Então, lá dentro do Simples Nacional vai ter lá, digamos, 3% de imposto. Eu só vou fazer crédito daqueles 3%. Aí o concorrente dele lá não está no Simples, vai vender pelo mesmo valor, mas com crédito maior, né? Então, as empresas do Simples elas vão perder concorrência com isso. Então, o governo criou essa opção, né, de que as empresas do Simples poderiam pagar o imposto por fora, justamente para concorrer quem não estava no Simples, né? Então, para as empresas poderem ter a mesma alíquota de imposto, né? Então, eu faço crédito na mesma proporção, né, das outras empresas. Então, é mais ou menos nesse sentido. E aí a gente entra na questão dos custos, né? E aí acho que é uma questão bem importante para a gente entender, né? Inclusive a Rosane reforçou bastante lá no início, né? Que a reforma tributária, ela não é só mexer nos tributos, ela é mexer no contexto todo da empresa, né? Então, vocês podem ver que hoje eu faço a compra de um produto, né? E esse produto ele vem lá com valor fechado, eu posso fazer meus créditos e assim por diante, né? A partir de agora muda a situação, né? Eu vou ter um valor de produto de compra e eu vou ter um valor de imposto de crédito, né? Então, além de ter um valor de imposto de crédito, eu tenho que ter a garantia que o fornecedor vai pagar o imposto para mim poder fazer o crédito, né? Então, a gente tem toda essa questão para analisar, né? Então, para se ter uma redução de custos tributários, né, dentro das empresas, e os restaurantes em específico, né, a primeira coisa que tem que fazer é fazer uma análise se vale a pena ser do Simples Nacional ou não, né? Para quem já não está no Simples, né, já nem se discute, né? Mas para quem está no Simples é importante entender isso, se o Simples Nacional ainda vai ser vantagem ou não, né? Selecionar fornecedores conforme o crédito tributário e o custo de aquisição, né? Não é só o crédito tributário, tem toda a questão do custo de aquisição. Eu já vou trazer um exemplo para vocês aí para a gente entender um pouquinho do crédito tributário e custo de aquisição, né? E o mais importante, né? A gente vai ter que entender toda a cadeia de valores da empresa, né? E aí negociar com fornecedores, inclusive o pagamento do imposto, né? Então, se eu tenho um fornecedor hoje, que o fornecedor costuma não pagar imposto, né? Ele tem algumas dificuldades financeiras, muitas vezes usa para o bolso dele, acaba deixando de pagar imposto e coisas assim. Esse fornecedor eu tenho que querer pensar se vale a pena ou não eu ter ele na minha cadeia de valores, né? Então, a gente precisa entender isso para ver se cabe esse fornecedor ainda dentro da minha empresa, porque eu preciso fazer créditos, né? Quanto mais crédito, menos imposto eu vou pagar depois. Então a gente precisa entender isso bem, né? E aqui eu trago exemplos, né, de quem pode dar crédito, né? Aí não é só a refeição, não é só o produto que a gente compra para fazer a refeição. É o pessoal da segurança, medicina do trabalho, né? Assessorias jurídicas, contábeis, qualquer manutenção que eu fizer dentro da minha empresa, o software que vocês têm ali para usar no dia a dia de vocês ali na frente de caixa, né? Locações, né? Aí é outra questão importante, né? Eu aluguei um prédio, está no nome de uma pessoa física, né? O prédio. Então, eu não vou poder fazer crédito, mas se o prédio estiver no nome de uma pessoa jurídica, eu tenho direito a fazer crédito do imposto que ela está pagando lá na pessoa jurídica, né? Locações de máquinas, né? A gente pode ter locação de alguma máquina, algum equipamento dentro do nosso restaurante, então posso fazer crédito disso também. A própria compra de máquinas que eu preciso dentro do restaurante, vou precisar, eu preciso um fogão industrial novo, né? Então, vai te dar créditos, né? Veículos, né, que a gente comprar para o restaurante, para os bares, também dá direito a crédito. A gente só precisa entender, eu tenho direito a fazer crédito de tudo, mas o dia que eu vender, eu vou ter que pagar também o imposto, tá? Porque hoje a gente paga imposto praticamente só do que a gente vende de produção do nosso estabelecimento, né? A partir da reforma tributária, não, qualquer venda gera tributo, tá? Então, o veículo, eu vou fazer crédito hoje, mas depois eu vou vender ele, eu vou ter que fazer o débito dele também, tá? Então, é bem importante a gente entender, não olhar só o crédito, mas a gente tem que olhar os possíveis débitos depois também, tá? Então, não adianta sair comprando veículo aí, uma BMW para o dono da empresa e depois querer vender sem imposto que não vai dar certo, né? Não vai dar só crédito, vai dar débito depois também na venda
né, desse veículo. Então, a gente precisa estar bem ciente disso. E aí, os créditos tributários, né, como eu já falei, os custos serão afetados diretamente, né. A gente entende que o setor de alimentos vai ter uma diminuição, né, de preços na aquisição, tá? Aí, claro que a gente ainda não sabe como vai se comportar tudo isso, né? Como que os empresários vão se comportar com tudo isso. É possível que muitos empresários não vão querer baixar preços, né? Então, mas a tendência é que a refeição, os produtos alimentícios que se compram nos restaurantes, eles devem ter uma diminuição justamente por ter uma diminuição de tributação, né? E aí, muito importante a gente entender quanto que realmente é o custo de produto e quanto que é o custo tributário na nossa compra. Posso ter aumento de preço de compra, né? Mas com crédito, uma diminuição de custo. Aí é uma questão da gente estar entendendo, né? É, eu antes pagava 100, agora estou pagando 110, né? Só que antes eu quase não tinha crédito, agora eu tenho crédito de R$ 28, né? Então, opa, muda, né? Muda a figura da minha compra, né? Eu tenho um pouquinho menos de custo de compra. Tenho um desembolso de caixa talvez maior, mas meu custo de compra é menor, porque eu tenho um crédito de tributos, né? E aí entra muito a questão das máquinas, né? Que hoje, se eu comprar lá um fogão por R$ 10.000, digamos, né? Vou pagar R$ 10.000, eu não faço crédito de imposto, né? A partir da reforma tributária, talvez eu pague 12, mas ele vai me custar só 9, porque, né, eu tenho uma série de créditos ali que, no fim, me dá um crédito tributário onde meu custo final fica menor, né? Então, isso aí a gente precisa entender bem. Com aumento de preço, mesmo com diminuição de custo, o caixa terá um reembolso maior. Precisa se preparar para isso. Aqui é uma questão muito importante e que a gente precisa estar bem ciente, né? Que nem eu falei, eu vou comprar uma máquina que antes custava 10, agora vai custar 12, né? Meu custo pode ser menor, mas meu desembolso de caixa vai ser maior. Então, com isso, eu tenho que estar preparado, né? A minha empresa tem que estar preparada, porque eu vou ter que desembolsar um pouco mais, né, para comprar. Eu vou compensar com o próximo imposto que eu pagar. Talvez vai dar 30 dias ali, eu já compensei, né, porque eu vou diminuir no meu imposto que eu tenho para pagar na frente. Mas isso me dá um desencaixe momentâneo, né? Então a gente precisa estar preparado para esse desencaixe momentâneo, que isso vai dar um giro diferente no meu caixa, né? Investimentos devem ter um valor maior de desembolso, mesmo que dê direito a crédito, né? Que é o que acabei de comentar aí, a questão da máquina, né? E uma questão bem importante que eu não falei até agora, né? Porque isso é bem polêmico e em todos os cursos que a gente tem dado e se preparado também, né? É o split payment. O split payment, né? Ele é a desvinculação do pagamento do imposto, né, na hora que o cliente paga. Dessa forma, a empresa terá menos recurso em caixa, tá? O que quer dizer isso? Eu vou lá e vou comprar um copo, né, para minha empresa. O copo custa R$ 10, aí tem mais R$ 2,80 de imposto. Eu vou lá no caixa e pago 12,80. Quando eu passar o cartão de crédito, né, essa é a ideia do governo, tá? Quando eu passar o cartão de crédito, R$ 2,80 vai direto para o governo e R$ 10 vai para a empresa, tá? Hoje, como é que funciona? Eu passo o cartão de crédito, vai tudo para a empresa administra o dinheiro e paga o imposto quando quiser, como quiser, de que forma que quiser, né? A partir do split payment, não vai mais funcionar dessa forma. A ideia do governo é justamente ele receber na hora. Vendeu, pagou, recebeu. O governo recebe na hora, né, o dinheiro. Fez um Pix, vai na hora a parte do governo e a parte da empresa, né? Vai pagar via boleto, a mesma forma, tá? Então, tudo que eu falei antes, que o fornecedor tem que pagar o imposto para mim ter crédito, de certa forma, isso vai estar vinculado nesse split payment, né? Essa garantia de crédito e imposto vai estar ali. O governo vai receber, né, muitas vezes até antes da empresa, né? Porque ele vai acabar recebendo na hora ali, né? Então, esse é o split payment. Acontecendo esse split payment, né, vocês vão convir comigo, né, que a empresa vai ter menos caixa para trabalhar, né? Eu posso hoje estar recebendo, vendi por R$ 10.000, esses 10 mil entram no meu caixa, eu vou administrando ele, lá no mês que vem eu vou pagar o imposto desses R$ 10.000. A partir do split payment, os 10 mil não entram direto para mim. 2 mil vai para o governo e 8 fica para mim, né? Como exemplo, os valores talvez são diferentes, tá? Ou seja, eu não tenho mais 10 mil para administrar, eu tenho só mais 8 para administrar. Então, o meu caixa vai ter uma influência direta nessa questão toda. E a gente precisa estar preparado para esse caixa, né? Para essa diminuição
de dinheiro que vai girar no meu caixa. Ao mesmo tempo que vai entrar menos dinheiro para mim, né, na hora de pagar um fornecedor, talvez eu tenha que pagar mais caro que eu vinha pagando antes, mesmo que eu tenha um crédito. O que eu quero dizer que talvez de imposto a gente até pague menos, mas o caixa não vai ser menor. Ou seja, a rotatividade de dinheiro do caixa vai ser bem mais complicada. Se hoje já é complicado, imagina depois com esse desembolso que vai direto para o governo. Né? Então a gente precisa entender isso bem, projetar isso muito bem no nosso caixa, né? E ter isso bem preparado. O split payment ele já está preparado pelo governo, né? Pela Receita Federal. Então ele vai acontecer. A gente ainda espera algumas regulamentações, né? Porque existe toda uma questão de débito, de crédito, né? Então o governo já está preparando tudo isso. E é bem importante a gente estar preparado para isso, né? Todo o sistema financeiro vai mudar em função disso. Então, mais uma vez, reforçando para vocês, a gente não vai ter uma mudança tributária. A gente vai ter uma mudança de custos, que a gente veio falando até aqui. A gente vai ter toda uma mudança de cultura, né? E a gente vai ter toda uma mudança de pagamentos, sistema financeiro do Brasil, né? Que está sendo preparado para isso. Então, os bancos têm que se preparar, inclusive, né? Tu imagina que o banco, na hora de emitir o boleto, ele tem que separar o que é da empresa e o que é do governo, né? Então, isso tudo vai estar descrito, né? E formulado dentro desse split payment para que a gente esteja pagando isso de forma segregada, tá? Bom, aqui eu vou trazer exemplos de nota fiscal, né? Não quer dizer que vai ser desta forma, tá? Mas é um exemplo de nota que a gente tem, que imagine que possa ser mais ou menos assim. Hoje a gente compra um produto, né? O total do produto é 11 mil, digamos, né? Esses 11 mil, né? Eu vou ter o IBS e vou ter o CBS, né? Então, aqui eu tenho um produto beneficiado, tá? Então, eu vou ter IBS R$ 288, né? E R$ 94 de CBS. Ou seja, total da nota 11.382. Ou melhor, isso aqui é uma nota de uma empresa que está no Simples Nacional, tá? As empresas do Simples Nacional, né, mais ou menos quem fatura um certo patamar, ela paga 0,94% de CBS. Hoje a PIS e COFINS vai ser substituído pelo CBS e mais ou menos 2,88% de ICMS, que vai ser substituído pelo IBS. Então, uma empresa do Simples Nacional que vai vender para mim por R$ 11 mil, né, a nota vai sair por 11.382, porque vai ter 288 de IBS e 94 de CBS. Então, a gente vai ter um custo final de 11.382. Se eu comprar de uma empresa que não está no Simples Nacional, né, e aí é o exemplo bem legal para a gente olhar, é bem provável que essa empresa tenha mais créditos e assim por diante, ela pode me vender por 10 mil o mesmo produto. Aí ela vai acrescentar o custo dela de imposto. Digamos que o CBS seja 10% e o IBS 18,8%. Aqui é um caso que a gente está fazendo. Neste caso, eu acrescentando esses 2.880 de imposto, eu vou ter 12.880 na hora de pagar meu fornecedor. Mas se eu faço crédito, veja bem que meu custo de compra se tornou 10 mil, porque eu fiz crédito. Por mais que eu paguei 2.880 a mais, né, eu estou fazendo crédito disso. E na empresa do Simples Nacional, eu paguei mais barato, mas meu crédito é menor. Então, eu estou partindo de 11 mil para uma empresa do Simples para 10 mil reais numa empresa que não está no Simples. Então, ali eu tenho uma diferença de custos. E aí é uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer. Se eu estou no Simples Nacional, de qual empresa eu vou comprar? Da primeira ou da segunda empresa? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, tá? Neste caso, né, já respondendo para vocês, claro que eu vou voltar de comprar da primeira empresa, porque se eu estou no Simples, eu não tenho créditos, né? Eu não vou fazer créditos. Então, eu vou comprar de quem me custa menos no final. Ah, mas eu não estou no Simples Nacional. Ou eu estou no Simples, mas eu pago os impostos por fora, né? Então, neste caso, eu seria uma empresa geral em todos os sentidos, né? Então, nesse segundo exemplo, de quem que eu vou comprar? Eu vou comprar da segunda empresa, porque nesse caso eu preciso de créditos, né? Então, eu vou comprar da segunda empresa, me dando um custo final de 10 mil reais. Então, mesmo que eu pague 12.880, né? Meu custo final ficou em 10 mil. E aí vem uma terceira pergunta.
eu não tô no Simples, mas eu tenho muito problema de caixa, eu não tenho de onde tirar dinheiro, não sei o quê, de quem que eu vou comprar? Bom, a gente pode avaliar a questão do caixa, né? E aí, talvez uma questão momentânea, eu vou ter menos crédito, mas pelo menos eu desembolso menos dinheiro hoje, né? E aí eu posso comprar da primeira empresa, mesmo me custando mais caro. Mas é uma questão de caixa que a gente precisa avaliar se vale a pena ou não comprar da primeira empresa ou não, né? Se as duas empresas vendessem por 10 mil reais mais os impostos, tanto faz de quem eu vou comprar, né? Por quê? Porque as duas vai me dar o mesmo custo final, né? Se as duas me vendessem por 10 mil mais o imposto, né? Na primeira ia ter 10.382 para arredondar, né? E na segunda 12.880 no final da nota, mas as duas vão ter o mesmo custo final. Então, poderia comprar de uma como de outra, né? Mas geralmente as empresas do Simples, elas vão ter um custo maior, mas vão dar um crédito menor, tá? Então, a gente precisa entender muito bem o nosso fornecedor, né? E muito importante de novo, tá, gente? O fornecedor tem que pagar o imposto, né? Eu comprei de uma empresa do Simples, me deu só R$ 382 de crédito. Eu vou comprar dela, mas se ele não pagar o imposto, eu não posso fazer o crédito dos 382, tá? Eu só vou fazer o crédito o dia que a empresa pagar os R$ 382. Inclusive, estão falando, né, nos bastidores que se a empresa for lá e parcelar o imposto, eu posso fazer o crédito em 60 vezes da mesma forma que o meu fornecedor parcelou, né? Então ele vai pagar em 60 vezes, eu vou fazer o crédito em 60 vezes, né? Então veja como complicou essa questão do crédito, né? Então a gente precisa entender bem isso aí para ver se é possível ou não comprar desse fornecedor, tá? E isso serve para as empresas de vocês também. A partir de agora, se eu pensar em não pagar imposto, o governo ele tem ferramentas, né, de atuação direta contra a empresa, né? Uma é o split payment, onde eles vão cobrar isso de forma efetiva na hora do pagamento, né? E a segunda forma é justamente, né, não dar direito a crédito de quem está comprando. Se eu tenho um restaurante que eu forneço só para pessoas físicas que vêm ali, entram ali, almoçam e vão embora, né? Essas pessoas não vão fazer crédito, não vão ter problemas, né? Se tu pagar ou não o imposto, não vai dar problema. Só vai ter a questão do split payment ali que o governo vai permitir ou não, né, a desvinculação uh, tributária na hora do pagamento, né? Na verdade, permitir ou não, não é esse o termo, né? O governo ele vai exigir a desvinculação, só que em alguns casos, como se tu tem muito crédito, né? Talvez na hora do split payment tu pague um pouco menos, né, do que é a alíquota efetiva. A partir do momento que tu tem problemas de que tu não pagou o imposto, é possível que o governo desconte isso no split payment nos próximos meses, né? Então, isso a gente precisa de regulamentação ainda, né? Nos bastidores a gente sabe algumas coisas, mas precisa de regulamentação para saber como vai funcionar certinho, né? Toda essa questão. Então a gente precisa ficar bem atento ao valor de custo, né, das nossas empresas, para não se perder, né, no custo e ficar atento ao caixa, né, que é muito importante. Então não é só mudança tributária, é mudança de cultura, é mudança de custos, é mudança de caixa, né, que envolve nossas empresas. E aí a gente tem aqui um resumo, né, que a reforma tributária, a gente já falou isso no início também, né, ela já é uma realidade, né, ela vai transformar toda a dinâmica das empresas, né, então, a gente precisa entender todos os regimes especiais que existem por trás, né? Se eu tenho uma empresa de alimentação, eu vou ter alguns benefícios, né? O que que eu preciso fazer para estar bem enquadrado, né? Então, a gente tem que estar bem certinho, né, nessas questões, né? Não é simplesmente ir lá e fazer as coisas pensando da nossa cabeça, né? Então, a gente tem que estar bem preparado para isso, né? Estar bem atualizado, né? E preparado para que o nosso caixa, principalmente, não seja um problema, né? Para as nossas empresas, né? A Rosane já reforçou antes, e eu vou reforçar de novo, né, a questão das mudanças tributárias, né, de uma forma bem parcelada, né? Então, a partir do ano que vem, a gente já vai ter reflexos da reforma tributária, onde a gente já vai ter o tributo de 1% de CBS e IBS, e vai ter a compensação com o imposto atual que a gente paga, né? Então, aumento de carga tributária a gente não vai ter no ano que vem, mas a gente já vai ter, então, tributos, né? Mais uma questão acessória, né, para as nossas vidas, né? Para a gente estar se preocupando. Então, é mais um imposto, é mais uma obrigação que a minha empresa vai precisar estar prestando a partir do ano que vem,
né? Então, ou seja, nós já temos uma atualização, já temos uma questão a partir do ano que vem da reforma tributária. Então, nós temos que estar preparado para isso. Os nossos sistemas, né? Eu sempre digo, né? Quem deveria estar nos cursos aqui junto não é só o empresário, não é só os funcionários das empresas, mas seriam as pessoas de software, né? A gente tem visto muito pouco pessoas de software indo atrás de informação sobre a reforma, porque o sistema vai ter que estar preparado para isso, né? Vai ter lá obrigações lá no XML da nota sobre a reforma tributária e assim por diante, né? Os novos tributos vão ter que estar contemplados lá no XML. Então, a gente já vai ter isso a partir do ano que vem. Em 2027, então, a gente já deixa de ter o PIS e COFINS e vamos ter somente o CBS, né? Já não vamos ter mais o PIS e COFINS. E daí, a partir de 2028, todos os anos, né, o ICMS vai ter uma redução e vai ter um pouquinho da reforma tributária. Então, todos os anos vai aumentando um pouco da reforma tributária, o IBS, né, e vai diminuindo o ICMS, que é o caso de vocês, restaurantes, né? Então, a gente tem que vai ter esse jogo até 2033, tá? Ou seja, a gente vai ter mudanças todos os anos. Nós vamos ter novos cálculos de custos, novas formas de formar preço, né? Então, tudo isso vai ser gradativo, ano a ano, né? Onde a gente tem que estar preparado para isso, tá? Então, é muito importante a gente conhecer toda essa questão aí para frente. Bianca, eu não sei, a Rosane está aí ou não? Não, ela precisou ir para uma outra Tá. reunião. Lauri, Sobre... a Thaís está com a mão levantada. Sim, Oi, boa tarde, Lauri. Estão me boa ouvindo? tarde. Sim. No caso dos restaurantes, que você falou ali do split payments, o cliente vai fazer o pagamento ali do almoço dele, isso vai funcionar da mesma forma, a divisão dos valores para o governo e para a empresa? Os valores que o cliente pagou? Se ele pagar em dinheiro, não tem como separar, tá? Vai entrar no caixa da Uhum. empresa. Isso daí vai aparecer dentro da apuração mensal que a empresa vai fazer. Se ele pagar no Pix, né, a promessa do governo é que o Pix já tenha uma desvinculação, né? Na hora que eu for lá e disser assim, eu fui lá e almocei no teu restaurante, tá? Aí tu vai dizer lá para mim, Lauri, tu gastou aqui R$ 50, tá? Aí quando eu fizer o Pix, eu vou ter que dizer lá no Pix que tanto é de imposto e tanto é do produto, né? O próprio Pix já é para ter essa desvinculação. A mesma coisa é o cartão de crédito, tá? O cartão de crédito também. A pessoa vai passar o cartão, né? Vai pagar os 50, ela não vai enxergar, mas lá já vai ter a desvinculação. Porque no teu sistema, tu vai fazer a informação, né? O meu cliente está pagando ali 50, mas tanto é o imposto e tanto é o produto. Tá? E seus sistemas vão ter que estar preparados para isso, né? Para fazer essa informação e já desvincular isso para o split payment. É um pouco complexo. Eu confesso para ti que eu gosto de tecnologia, eu estou dia a dia envolvido com tecnologia e coisa assim. Eu ainda não consegui vislumbrar isso de uma forma prática, tá? Mas o governo não está nem aí se é prático ou não é, né? A gente sabe disso. Ele quer arrecadar. Então, mas eu entendo que os sistemas eles vão se preparar para isso, porque eles estão dando ferramentas para os sistemas se prepararem, né? Então a gente só não sabe ainda se os sistemas já estão indo atrás para se preparar a esse ponto, né? Das coisas se tornarem bem práticas. Ok, então, obrigada, Lauri. Tá, deixa eu só complementar mais uma questão do split payment, né? A Receita Federal ela já tem o sistema pronto, tá? Eles já vão entrar em testes. Inclusive, eles tinham a primeira fase de testes programada para junho, né? Só que eles são tão eficientes na arrecadação que eles já começaram a fazer os testes. Então, ou seja, eles já têm o sistema pronto, né? E eles estão bem preparados para isso. Isso vai sair regulamentações ainda, né? De como vai funcionar e coisas assim, né? E o governo, né, ele promete, né, trazer uma alíquota meio pronta, digamos assim. Ele entende que lá no restaurante da Thaís, ela faz os créditos tributários, ela paga o imposto de tanto, que no final, se tirar os créditos mais o split, mais o imposto que é da saída, né, se fizer essa diferença, em vez de ser os 16% que eu trouxe antes para vocês, a Thaís pagaria em torno de 8%. Aí lá no split já vai estar especificado lá que é só 8% o split, né? Porque daí quando tu faz a apuração, né, tu faz os créditos, faz os débitos, diminui o que tu já pagou, aí paga só a diferença ainda se houver, né? Então essa é mais ou menos a ideia do governo em torno de split payment. Se ela enxergar que a Thaís nunca paga imposto, né, ele pode ir lá e fazer o split payment dos 16,8 que nem eu trouxe antes ali, né, em vez de ser só os 8, né? Então a gente precisa de uma regulamentação para te dizer mais certo, né? Mas o jogo do governo é nesse sentido, né?
arrecadar na hora o que é de direito dele, né? Então, os mercados estão muito fortes em cima disso, né? Os mercados vão ser os maiores afetados, né? Porque os mercados, a grande preocupação deles é, eu tenho crédito, e como é que vai ser? Eu vou pagar tudo adiantado e depois só que eu vou ganhar meu crédito de volta? Então tá um jogo ali, então o governo já criou uma alíquota intermediária que ele vai definir, né? Não é a Thaís que vai definir, eu pago em torno de 8%, não, é ele que vai dizer. Se tu paga 8 e ele disser que tu paga 12, tu vai ter que pagar os 12, entendeu? Não é tu que vai definir a alíquota, né? É o governo que vai definir, tá? Diante de todo esse contexto, assim, que a gente tem enxergado aí da reforma tributária, né? A gente, inclusive, criou uma consultoria de custos, né? Justamente específica e preparada para esse contexto todo, né? Porque existe todo a gente entende, né, que as empresas elas se preparam o máximo possível, né? Mas nem tudo é possível diante do dia a dia, né? Que a gente está ali no nosso dia a dia apagando incêndios, né? Então, a gente já preparou, inclusive, uma consultoria específica de custos, né? Porque, querendo ou não, né, a reforma tributária, ela vai englobar custos das empresas, né? E a gente precisa estar muito bem preparado para isso. A gente vai ter que entender se o investimento é agora ou é depois, né? Quando que é o melhor investimento? Como que eu vou fazer, né, com o meu caixa, né, para estar preparado. Então, isso tudo a gente está pronto para preparar as empresas, né? Então, a gente criou toda uma consultoria de custos, né, justamente para preparar as empresas e elas se prepararem para esse novo momento, né? É importante a gente estar preparado, porque se eu não estiver preparado, né, eu só vou entrar na onda dos outros, né? E infelizmente, isso é uma cultura brasileira, né? A gente deixa para a última hora e entra na cultura dos outros. Eu entrando na cultura dos outros, né? A gente pode ter um problema mais à frente, né? Porque a gente nunca está preparado para aquilo que é a realidade da minha empresa, né? Se eu entro na cultura dos outros, né? O fulano lá vende a refeição a tanto. Tá, mas e qual é o custo dele, né? Quanto que é a alocação dele? É igual à minha? Quanto que ele gasta em outras questões, né? Ele é um cara que investe, não investe, né? Então, ele pode ter um custo totalmente diferente do meu. Então, ele tem que estar preparado, cada empresa tem sua realidade, né? Quem são os fornecedores dele? Ele tem os mesmos preços que eu tenho, né? Então, essas questões, né, a gente tem que estar bem preparado, né? E organizar a empresa para ela ficar dentro dos conformes, né? E não ter uma surpresa desagradável lá na frente, né? Então, a gente tem todo um método aí preparado aí para as empresas, né? E se você tiver algum interesse, né? Não é obrigatório, né? A gente sempre diz isso, né? A gente entende que tem empresas que conseguem se virar sozinhas e então, que bom, né? E é bom, é mérito das pessoas, né? Mas se tiver alguma dificuldade, alguma questão aí, a consultoria da Roma está sempre à disposição para isso, né? Inclusive, a gente deixou aí reservados 5 pacotes, né? Das pessoas que estão vinculadas à Brasel, né? Justamente para poder estar preparando essas empresas, né? Então, Isso é um estejam à baita de vontade. um negócio, hein, Lauri? É, Esses 5 pacotes aí. A Brasel, como cliente da Roma, ela sabe o quanto vocês prestam um bom serviço, né? Inclusive, vocês já nos ajudaram aqui em muitas questões de planejamento e organizar o nosso caixa aqui, a nossa questão financeira, a gente faz o nosso BPO com vocês, então a gente sabe o quanto vocês estão preparados para isso. Inclusive, vocês foram até Brasília participar dessas discussões aí da reforma tributária, né? inclusive lá em Brasília eu tive o privilégio, né, de estar com um dos deputados, né, que foi um relator da reforma tributária, né. Claro que a gente não conseguiu conversar muito, porque quando a gente está lá é um mundo de gente, né, querendo falar, mas eu estava no meio dos maiores empresários contábeis e advogados, né, então a gente estava ali para receber, inclusive estava também a gestora do Sebrae, né, agora eu esqueci o nome dela, Luciana, não lembro mais o nome dela. Quando eu vi ela lá e ela falando da reforma, daí me caiu a ficha, né, de que realmente não existe dizer assim que a reforma não vai acontecer. Porque se ela é a pessoa do Sebrae, o Sebrae é a pessoa que está, né, por trás das pequenas empresas, né, e ela está dando um veredito da reforma tributária, então não tem como voltar atrás, né. E aí a gente ainda vê algumas pessoas dizendo que não vai acontecer a reforma, né, a gente começa a se preocupar, né, porque Isso é uma coisa que me chama atenção, porque quando ela entrar, não tem tu, eu vou me preparar agora. Tu já vai ter que estar preparado, porque ela vai estar isso. acontecendo e tu vai ser atropelado por ela, digamos assim, né? E as grandes empresas, elas estão se preparando, né? Para vocês terem um exemplo, o Carrefour já fez toda a estratégia dela de mercado para a reforma tributária.
né? A Heineken já fez toda a estratégia, né, preparado. Ou seja, essas grandes empresas, e que querendo ou não, elas estão dentro do contexto dos restaurantes, né? Então, o grupo Bunge, agora eles estão preparados também para a reforma tributária, né? Então, assim, o que faz o dia a dia dos restaurantes, essas grandes empresas já estão preparadas, né? E querendo ou não, por menor que seja o meu restaurante, a gente tem algum vínculo com essas grandes empresas, né? Eu vou comprar um óleo, eu vou comprar algum grão, eu vou comprar, né, bebidas, né? E bebidas a gente sabe, hoje é os grandes grupos que estão por trás, né? Então, elas estão preparadas, né? E elas vão vir ali já com o preço delas definido e não tem negociação, né? A gente é que tem que estar preparado, né? E entender esse contexto todo, até quanto isso vai dar de reflexo para nós, né? Então, até se tem restaurantes aqui que fornecem alimentos para empresas, né? Muitas empresas grandes, elas já estão se preparando e, inclusive, elas não vão comprar de empresas do Simples, né? Algumas empresas simplesmente vão chegar assim, ó, eu a partir de hoje não compro mais de ti se tu tiver no Simples, né? Então, se eu tenho um restaurante, eu tenho que saber quem é meu cliente. Ah, é só cliente que vem aqui no restaurante ou só os deliveries, tudo bem, né? Eu posso estar no Simples, posso não estar no Simples, para aquele cliente não vai mudar nada, né? Mas eu tenho clientes que são pessoas jurídicas, bom, aí já começa a mudar de figura. Eu preciso entender quem é meu cliente e aí já começa a mudar de figura, né? Aí eu preciso entender meu fornecedor, né? Meu fornecedor está no Simples, não está? Eu preciso crédito, não preciso, né? Também a gente tem que estar preparado para isso. Então, existe todo um cronograma ali de questões. É preciso rever contratos, né? Eu trouxe ali antes várias empresas que prestam serviços para os restaurantes, né? A gente tem que rever esses contratos com essas empresas de serviço, ver se elas vão dar crédito, não vão dar, se elas estão preparadas para isso ou não, né? Se no contrato delas está previsto que elas podem repassar o preço do custo tributário que vai ter ou não, né? Até que ponto elas podem passar ou não, né? Então, isso tudo a gente tem que preparar nossas empresas para isso, né? Porque senão a gente vai ter algumas surpresas bem desagradáveis lá na frente, né? Não dá para deixar para 2033, né? Conforme as mudanças forem ocorrendo, as empresas já vão estar tendo que estar preparadas ano a ano, né? Tu não consegue deixar só para ver tudo em 2033. Entrou 2026, o que entrar em 2026 eu já vou ter que estar preparado. O que entrar em 2027 eu já vou ter que estar preparado, né? Não tem uma escala, né? Aliás, tem uma escala, né? Tu deixar tudo para o final. E essa escala é o que mais preocupa, tá? A gente até entende que a ideia do governo ela foi fazer aos poucos para as empresas ir se acostumando, né, com as alterações, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender que são 7, 8 anos de mudanças que nós vamos ter nas empresas. Então, vamos usar o exemplo da Heineken, né? A Heineken, a partir de 2027, ela vai me fornecer a bebida a um custo, né? Com um crédito lá determinado. 2028 já vai ser diferente. 2029 vai ser diferente de novo. 2030 vai ser diferente de novo. Até 2033 a gente vai ter mudanças nos preços de compra, né? E o que vai afetar diretamente no meu preço de venda também, né? Porque se eu vou pagar mais numa cerveja, eu não posso vender pelo mesmo preço no final, né? A gente vai ter que estar preparado, a gente tem que entender isso, né? E até que ponto a gente pode repassar ou não, né? Então, entender o contexto do cliente, até que ponto ele está preparado para receber esse aumento todo, né? E aí a gente tem que planejar nossas empresas para enquadrar isso tudo dentro desse pacote todo, né? Então, é uma conta um pouco complexa, né? Mas a gente precisa estar bem preparado para isso. Quer fazer alguma consideração final, Lori? Só dizer assim que a gente ainda depende de regulamentações, né? E a gente vai estar passando para vocês ali na Brasel, né? E à medida que for necessário, a gente vai estar fazendo novos workshops, né? Eu acho que mais adiante o pessoal vai se apertar, vai querer entender um pouco mais também, né? Porque vai ser uma necessidade de todo mundo. E a gente está aí, né? Em parceria com a Brasel, justamente para poder estar atendendo esse setor tão importante, né? Do nosso dia a dia, né? Eu sou um cara que almoço todo dia fora, né? Então o restaurante faz parte da minha vida diária, né? Então a gente depende desse setor aí muito importante, né? Na vida das empresas, na vida das pessoas, né? Então estamos aí para poder auxiliar vocês aí no que for necessário. E mais Muito uma vez, obrigada, obrigado Lauri. a vocês, né, Luciana, Brasel aí, todo o grupo aí que tem apostado na gente aí. A nossa presidente está assistindo, ela não se manifestou, mas em nome dela eu agradeço
muito a presença de vocês. A gente conta sempre muito com essa expertise que vocês têm, né? Com certeza, ao longo do ano, aí, conforme a disponibilidade de vocês, a gente vai querer um segundo encontro. Deixa eu aproveitar também que a Gabi já colocou ali no nosso chat os nossos próximos eventos. Tem um curso de boas práticas, tem o nosso papo da tarde, gente, esse vai ser imperdível, vai ser com o pessoal do iFood, né, falando como transformar o seu delivery em modo turbo, né, acelerando resultados com o iFood. Então, vamos trazer dicas práticas e questões que podem realmente ajudar o negócio de vocês. E a gente também tem a oficina, né? Como transformar espaços comerciais para vender mais. Às vezes a gente não dá o devido valor para essa questão, né? De como tu organizar o teu espaço, mas isso influencia no teu dia a dia, no teu fluxo de trabalho, em quantas pessoas na equipe tu vai precisar para fazer alguma tarefa, porque o teu espaço também te ajuda nessas questões, né? Então, quem tiver interesse, está ali os links para vocês fazerem as inscrições. Qualquer dúvida é só chamar a gente aqui na Brasel que a gente esclarece para vocês. E, pessoal, essa nossa palestra vai estar disponível no nosso YouTube. Fiquem lá atentos, se inscrevam no nosso canal e participem sempre conosco. Muito obrigada, Roma BC, Lauri, Rosane. A gente agradece demais.